Bom, falando da breve retrospectiva, né, histórica e também mostrando a importância da aprovação desse projeto, o que acontece? A gente tem visto há bastante tempo a escalada da cultura da morte, né? E a cultura da morte ela está, parece que, sendo pavimentada a passos largos. Então é necessário que a gente realmente coloque um freio nesse avanço da cultura da morte. Nós defendemos a vida desde a concepção até a morte natural, como sempre deixamos isso muito claro. Só que na Câmara dos Deputados há várias proposições legislativas que tratam dessa matéria, contra o aborto, em defesa da vida. Eu mesma, humildemente falando, sou autora de mais de 30 proposições a favor da vida. Inclusive, eu sou autora até do projeto para revogar o artigo 128 do Código Penal, para que não haja nenhuma hipótese do aborto no Brasil. Só que na tramitação de qualquer matéria, é natural que ajustes aconteçam, que até modificações textuais aconteçam. Isso é super comum acontecer na Câmara. E também, por mais que a gente tenha ali um Congresso Nacional majoritariamente que chamamos de conservador, também há matérias, há questões que são sensíveis vamos dizer assim, à sociedade de um modo geral. Uma delas é justamente essa questão do aborto em caso de estupro. Nós temos, por exemplo, uma sociedade que é majoritariamente contra o aborto. Se nós perguntarmos para a população, né, e observarmos as estatísticas e perguntarmos quem é a favor da legalização do aborto, a gente vai ver que 90% da população é contra a legalização. Legalização no sentido amplo da palavra, né? Agora, se a gente pergunta quem é a favor da legalização, ou melhor, quem é a favor do aborto em caso de estupro, restringindo a esse caso, aí a gente já vê uma redução, né, desse número. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, veja, a gente precisa de uma clareza, né? A gente precisa de observar bem a realidade, perceber com clareza sobre o que estamos tratando. Quando a gente fala de vida, não tem relativização, e nem cabe relativismo moral, né? Em hipótese alguma pode haver. A vida é sempre sagrada. A vida, ela tem um valor intrínseco desde o momento da concepção. E aí não é a igreja que está dizendo. A igreja, ela, de fato, ela confirma e atesta aquilo que a ciência já demonstrou cabalmente, né? Ou seja, de forma assertiva, que a vida começa na concepção. Então, quando da fecundação do espermatozoide no óvulo. Isso aí, qualquer pessoa que estude embriologia, embriogênese, vai chegar a essa conclusão. Existe uma vida, porque existe um patrimônio genético próprio. Então, a partir do momento que existe a fecundação do espermatozoide no óvulo, ali nós temos uma vida. Ah, mas aí depois são amontoados de células. A gente está falando de células, não sabe, podemos pensar nesse quesito, células. Eu também sou um aglomerado de células. Sou um ser humano, eu também sou um aglomerado de células. Então, quer dizer, a gente não pode reduzir este debate, né? A vida, ela é desde a sua concepção. Então, a qualquer tempo, se é uma vida desde a concepção, a qualquer tempo que aquela vida for retirada, for ceifada, isso é o quê? É matar uma vida, matar um ser humano, certo? Não é uma coisa que se transforma numa pessoa. É pessoa essencialmente, desde sempre. Desde o momento da concepção, quando existe ali esse patrimônio genético próprio, a sua identidade, né? É diferente de algumas pessoas que gostam de vociferar e falar, meu corpo, minhas regras. O bebê não é o corpo da mulher. O bebê é um outro corpo. E, embora ele esteja abrigado no ventre da mulher, trata-se de um outro ser humano, de um outro corpo, com suas próprias características, né? Da mesma forma, é o que eu costumo dizer, até para refutar esse jargão feminista, né? Meu corpo, minhas regras. O que é a extensão no meu corpo? O meu cabelo. Meu cabelo é a extensão no meu corpo. As minhas unhas, extensão no meu corpo. O bebê não é um apêndice da mulher. O bebê, ele é um outro ser humano, né? Que tem um código genético próprio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de jargão que muitos reafirmam, porque é um absurdo, né? E não, além de ser descolado da realidade, inclusive biológica, né? Porque o bebê é um outro ser humano, também são outras regras que estão regendo aquele outro ser humano, que no caso é o bebê. Então, temos o bebê e temos a mãe. Duas vidas que são igualmente importantes. Ontologicamente falando, nós temos ali duas vidas cuja sacralidade é intrínseca desde a concepção e, da mesma forma, dotadas de dignidade. Portanto, precisam ser preservadas. Então, é sobre isso que nós temos que ter clareza, né? Quando se fala de uma circunstância, como, por exemplo, da questão do estupro, por mais que aquela circunstância seja hedionda, ou seja, por mais que a pessoa tenha sido vítima de violência, o que é um absurdo, é hediondo, e a gente precisa combater de todas as formas, de todo e qualquer tipo de violência, e o estupro, obviamente, né? O fato é que o bebê, ele é um outro ser humano, ele não pode pagar com a pena capital algo que sequer o estuprador teve. Então, será que é justo um bebê, que é inocente, um ser humano, indefeso, não tem voz para se defender? Será que é justo ele pagar uma pena que nem o criminoso teve? Sendo que ele não cometeu crime algum?
será que é justo, né, pagar um crime? Ou então tentar justificar um crime com outro crime? Tão hediondo quanto, se bobear até mais, porque de fato é contra um bebê inocente. Então são essas questões. A gente tem que ver que a gente não pode criar uma sociedade de castas como se fosse assim, a sua importância é maior, a sua vida ela tem primazia em detrimento daquela, porque senão a gente está negando a sacralidade da vida. Sim. Negando que a vida, de fato, né, ela realmente ela tem a sua dignidade, né, intrínsecas, desde o momento da concepção. Então, isso é uma coisa que precisa ficar clara em primeiro lugar, porque não existe cidadão de segunda classe a depender da circunstância na qual ele foi concebido. Então, não importa a circunstância, o fato foi gerada uma vida dentro do ventre daquela mulher, essa vida merece respeito e, obviamente, tem a sua dignidade, que merece ser respeitada também. Né? Então, a gente não pode secundarizar este bebê, não pode simplesmente considerá-lo um cidadão de segunda classe ou menos importante por conta de uma circunstância. Porque se a gente assim conceber, a gente vai estar, inclusive, secundarizando muitas pessoas cujas mães deram sim a vida e que foram, né, vítimas, tiveram aí seus bebês nessas mesmas circunstâncias. Então, quer dizer, essas pessoas são menos importantes? Para alguns, parece que sim, né? Então, a gente precisa ter clareza sobre esse debate, trazer a base racional e também demonstrar sobre o que tratamos. Então, o PL 1904, ele vem com uma reação a toda essa escalada da cultura de morte. A gente tem percebido que o gatilho, que o motor que a cultura da morte está utilizando é justamente o artigo 128 do Código Penal, que trata, em um dos seus incisos, no caso do aborto em caso de estupro. Por quê? Porque por não ter boletim de ocorrência, não exigir, né, boletim de ocorrência, graças a normas técnicas do Ministério da Saúde, que desobrigam o boletim de ocorrência, por muitas vezes não ter a questão do corpo de delito, etc., isso favorece só a impunidade do estuprador. E, no entanto, basta a palavra da mulher. Então, nesse quesito, muitas pessoas acabam se valendo disso para poder alavancar essa cultura de morte. Então, virou aí algo realmente muito amplo, né, e que precisa de um freio, de fato. Né? E também, para devolver a palavra, né, para a gente entrar em outros assuntos, né, dentro ainda desse contexto, mas só para realmente contextualizar e trazer aqui essa retrospectiva histórica, o que nós temos também? Nós temos aí procuradores, né, até magistrados, muitas vezes, entendendo, interpretando este dispositivo, o artigo 128 do Código Penal, aborto em caso de estupro, estou focando no caso de estupro, como algo que pode ser feito até 9 meses. Por quê? Porque não tem o limite da idade gestacional. Então, quer dizer, até 9 meses pode ser feito. Uhum. Cris, isso é um absurdo. Não, de jeito nenhum, isso não vai ser feito. Não vai ser feito recentemente, na Folha de São Paulo. Eu vi uma matéria agora, semana passada, ou essa semana, não lembro agora. Ou foi início dessa semana, ou foi semana passada, não me lembro agora. Mas o fato é que foi noticiado na Folha de São Paulo, inclusive, contando a história, né, de uma mulher que foi vítima de violência e, no entanto, né, ela estava grávida de 31 semanas e mataram a criança por meio, entre aspas, do aborto, que na verdade a gente sabe ser um eufemismo para assassinato, para homicídio, né? Então, o projeto de lei ele vem colocar um freio, ele vem estabelecer um limite em todo esse avanço da cultura da morte, porque a gente não pode negociar essa pauta, que é muito mais do que uma pauta, é uma causa, é a causa de todas as causas. Deputada, a gente tem encontrado pessoas aí nas redes sociais, sem conhecer o projeto, desconhecendo totalmente o projeto, falando assim, o estuprador não é pai, a criança não é mãe, né? Tem polemizado este projeto e colocado ele como uma pauta conservadora demais, para a gente tratar deste assunto, inclusive falando que as regras deveriam ser mais punitivas, não para quem está cometendo este crime, mas sim para o estuprador. O que diz o projeto sobre isso? Então, é o que eu tenho dito insistentemente, sabe? Eu tenho dito, inclusive, não só na Câmara dos Deputados, mas em todas as entrevistas, todas as coletivas de imprensa, eu tenho dito, estão lutando não contra o projeto, mas o que pensam ser o projeto. Ou seja, estabeleceram, criaram, né, imaginários, fantasmas na cabeça e estão lutando contra esses fantasmas. Porque quando a gente lê o projeto integralmente, a gente vê que não é nada disso que estão falando. Estão criando narrativas falaciosas para desvirtuar o foco do projeto. Em primeiro lugar, eu quero começar de pronto refutando várias fake news e várias narrativas falaciosas. Primeiro, algumas pessoas tendem a dizer direito constitucional ao aborto, o que não existe. O que existe é um direito constitucional à vida, segundo o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é cláusula pétrea. Então, ainda que alguém assim, quisesse, né,
abolir esta cláusula pétrea por meio de uma emenda constitucional, não consegue. Porque é impassível de emenda tendente a abolir, né? No caso, como diz a Constituição, não pode haver abolição de nada que é cláusula pétrea, certo? Então, o artigo 5º trata ali de uma cláusula pétrea, a inviolabilidade do direito à vida. Isso trata a Constituição. Agora, em nenhum momento da Constituição se tem o pseudo-direito ao aborto. Fala de dignidade da pessoa humana, que aí no caso a gente não pode esquecer da dignidade da pessoa humana que está ali dentro do ventre materno. Né? Então, isso sim. Agora, não se fala de direito constitucional ao aborto. Então, é a primeira falácia que eu queria refutar, porque algumas pessoas têm referendado essa tese. Segundo, sobre o pseudo-direito ao aborto. Aqui eu preciso fazer um parênteses para esclarecer. Né? Existe direito de matar? Não, não existe direito de matar. Então, existe um direito ao aborto? Direito ao aborto seria conceber um pseudo-direito de matar. Uhum. Então, o que nós temos, por exemplo, é que o aborto ele é crime no Código Penal, né? Previsto no nosso Código Penal, artigo 124 a 128 do Código Penal. Nós temos ali, por exemplo, o título próprio, né? Os crimes contra a vida e também os crimes contra a pessoa, deixando claro que na cintura é pessoa. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo? No caso ali, o bebezinho vem da sua mãe, né? Ele está sendo preservado também. Então, a gente tem que fazer, não quando eu falo de questão jurídica aqui, né, não só como advogada, é minha formação de fato acadêmica, eu sou advogada de formação, mas não por isso, mas assim, para também demonstrar e debelar os erros, porque as pessoas elas ficam tentando pegar emprestado a legislação ou tentar reforçar algo ou então discutir o indiscutível. A própria legislação é protetiva ao nosso futuro. O problema é que a gente tem as brechas na lei, né? Aí sim. E aí, o que nós temos? Nós temos o aborto como crime no Brasil, segundo o Código Penal, né? E também os artigos que eu citei, 124 a 128 do Código Penal. Mas no artigo 128 do Código Penal, o que se tem? Está lá previsto. Não se pune o aborto em caso de risco de vida da mãe, quando não há outro meio que salva a sua vida, ou caso de estupro, tá? No caso de estupro, esse tem sido gatilho para aumentar e para alavancar a cultura da morte. Porque, como disse, muitas pessoas, por não exigir boletim de ocorrência, etc., basta a palavra da mulher, que muitas vezes acontece que essa mulher vai recorrer, entre aspas, daquele serviço sem nenhuma comprovação, né? E aí, eu também preciso abrir outro parênteses. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, o aborto, quando foi legalizado em 1973, em razão do caso Roe vs. Wade, a Norma McCurvey, que foi quem deu, vamos dizer assim, origem a tudo isso, né? Ela falou que tinha sido estuprada, que tinha sido vítima de violência, e, no entanto, quando chegou na Suprema Corte entendeu que deveria legalizar o aborto naquele país, né? Nos Estados Unidos. E assim foi feito. Depois de alguns anos, o que aconteceu? Esta mulher se arrependeu do que fez e disse que houve, né? Que ela mentiu, e, na verdade, foi só um gatilho, que ela foi pressionada, etc., e que mentiu, e, no entanto, já estava legalizado o aborto. Então, o que eu quero dizer? Aqui, é lógico que a gente tem que ser bem racional nas questões, né? A falta de boletim de ocorrência, a falta, né, às vezes, de exame de corpo de delito, isso, repito, só favorece a impunidade do estuprador. Então, acusam muitas vezes a quem defende o projeto de algo que, na verdade, eles não estão percebendo, que eles que são, né, que defendem, muitas vezes, a impunidade desses estupradores. Então, a gente tem que trazer para o eixo concreto e racional do debate. Porque senão a gente acaba lutando contra fantasmas. Então, realmente, o fato de não haver essas exigências, né? O fato também de ter a primazia da palavra da mulher, a mulher, ela basta dizer, né, o que aconteceu com ela, né? Ainda que, independente da questão da mentira ou verdade, o fato é que basta a palavra dela. Então, ela vai recorrer àquele procedimento. E da mesma maneira, que não pode ser esquecido, é que não tem limite. Então, as pessoas estão utilizando para defender, né, esse procedimento em qualquer idade gestacional, como se tem o caso de 31 semanas, como aconteceu recentemente também no caso da menina de 29 semanas. Então, assim, ninguém tem dúvida que com 22, 23, 24, 25 semanas é uma vida com certeza. As pessoas... A gente sabe que a vida desde a concepção é uma evidência científica, mas ainda que a pessoa possa, de repente, eu não sei se a vida começa com a concepção. Eu acho que é na anidação, quando é a implantação ali do endométrio, né? Do óvulo endométrio. Não, eu acho que é com 5 semanas. Enfim, se houvesse dúvida, que não existe, né? Mas isso não é uma questão hipotética, existe vida desde a concepção, mas se houvesse dúvida, seria lícito matar? Então, daí o ponto, né? Falar de direito ao aborto, eu entendo como um erro. Porque por mais que nós tenhamos ali o artigo 128 como escusas absolutórias, que são excludentes, né? Isenções de pena, isenção de pena nesses casos específicos,
específicos por questão de política criminal, que foi entendido à época, né, o não se pune, o legislador ordinário, em 1940, quando o Código Penal foi editado, ele botou não se pune proposital, porque ele não queria tirar o caráter delitivo do aborto, dado o grau de reprovabilidade, porque, de fato, sabe que o aborto é um eufemismo já, né, para um homicídio, tirar a vida de um inocente. Então, esse é o ponto, né? E que está sendo, infelizmente, o outro lado está criando factoides, narrativas para desvirtuar, né? E o pior, estão dizendo, mas a pena do estuprador vai ser menor do que a da mulher. O projeto de lei, o que ele fala? O projeto de lei, ele criminaliza, sim, obviamente. Primeiro que o aborto já é crime no Brasil, mas o que ele faz? Ele aumenta, ele equipara, né? Ele aumenta a pena, então ele equipara, na verdade, as penas do crime de aborto às penas do crime de homicídio a partir de 22 semanas. Cris, mas antes não é vida? Claro que é, e está previsto no Código Penal como crime. Quem pratica o aborto, independente, eu tô falando fora dos casos 128, tá? Tô falando no sentido geral da questão do aborto. O aborto é crime. Gravidez desejada, vai fazer o aborto? Crime. Agora, o caso das escusas absolutórias, aí só se trata o projeto do estupro. Não se fala do risco de vida e não se fala, né, da anencefalia, que por força da DPF 54 também, nesse caso, né, houve esse procedimento, né, que infelizmente para alguns foi, entre aspas, autorizado. Tá? Então aqui, o projeto ele não fala disso, ele se atém à questão do aborto, a qualificadora, fora dos casos escusos, né, ele aumenta a pena, considerando a equiparação dos crimes de homicídio, porque 22 semanas, a viabilidade fetal é presumida. Na literatura médica, nós temos um bebê de 22 semanas, a gente vê perfeitamente formadinho ali, se houver um parto prematuro, ele tem grandes chances de sobreviver. É 100% certeza que ele vai sobreviver? Não, realmente não é, mas é muito melhor dar a chance de sobreviver do que matar a criança para tirar depois, a criança morta. Então, assim, é uma questão também de raciocínio, né? Então, é isso, 22 semanas é por conta do que a literatura médica entende, né? O que antes entendia por aborto, que era até 22 semanas, e depois seria encarado como antecipação de parto, até porque é um parto prematuro, e é mesmo. Sim. Então é por isso esse marco de 22 semanas, não é negando que a vida começa na concepção. Não é isso, tá? Então ele equipara as penas de homicídio porque ninguém tem dúvida que 22 semanas é uma vida. Antes também não se tem. Mas há quem diga, mas inalidação, etc. Não, as 22 semanas ninguém tem absolutamente dúvida alguma que se trata de uma pessoa, um ser humano, e portanto poderia sobreviver, né, tem condições de sobreviver fora do útero, ainda que não importa a porcentagem, o fato é que tem chances, né? Então não é lícito, em hipótese alguma, matar para tirar, né? Então esse é o ponto central e por isso essa questão das 22 semanas. E no caso do projeto também, né, ele aí fala da questão do 128 porque ele limita, né, a questão do estupro, porque é uma excludente de punibilidade, é uma isenção de pena, né? No Brasil, um aborto cada estupro. Eu sou contra todos os casos, mas a questão não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é diferente do que muitos pensam, né? Se fosse, eu vou realmente colocar o que eu acho, eu sou autora para revogar, 100%. Mas não é o caso do projeto. O projeto não trata disso. O projeto, ele coloca um limite. Por quê? Porque quem quer matar bebê de 5, 6, 7, 8, 9 meses? Quer dizer, é um absurdo. Por que não permitir que aquele bebê tenha a sua vida assegurada, seu direito à vida assegurado, vai ter que passar por um parto de qualquer jeito, o procedimento do parto vai acontecer de qualquer jeito, né? Sim. Ainda que se queira matar para tirar, vai ter que fazer um parto. Vai. Então, por que não permitir que aquela criança sobreviva? No caso, tenha seu direito à vida assegurado, vai passar por um parto, né? Depois, conforme for, encaminha para adoção, né? E aí a menina, entre aspas, a menina que foi vítima de violência, ela vai se ver livre daquela gestação, entre aspas. Então, quer dizer, a vida resolve todos os problemas. A defesa da vida resolve todos os problemas, todos os dramas, inclusive do médico, que vai olhar para aquela criança, vai saber, olha, meu Deus, é um ser humano. Eu vou ter que aplicar ali 22 semanas, uma gravidez já avançada, em estágio avançado, vou ter que aplicar a injeção de cloreto de potássio naquela criança, achar o coração da criança ali, que fica se esquivando da agulha, são várias agulhadas na barriga daquela menina. Isso já é um procedimento de tortura em si mesmo, né? Da mesma forma. Aí essas agulhadas, a criança se esquivando, então o médico está vendo por meio da útero, está vendo isso acontecer. Qual é o médico que não tem ali, não sofre, né? Inclusive, percebendo do ponto de vista ético, né? Quem que acha ético matar? Tem gente que tem sede de sangue, não tô falando desses, não, tô falando dos médicos normais. Os médicos, em geral, a maioria deles, posso confirmar, que a maioria dos médicos que honram o juramento de Hipócrates, salvar as vidas, são pacientes na sua frente. Né? Não importa a circunstância que ele foi concebido, trata-se de um paciente. Eu disse na tribuna
caríssima, recentemente eu disse na tribuna o seguinte, falei, imagina só, vamos pegar um outro caso completamente diferente. Uma pessoa, um criminoso, tá? Foi lá roubar, assaltar, enfim. E aí ele, de repente, foi alvejado, tá? Aquele criminoso, quando vai pro hospital, o médico não vai olhar pra ele como um criminoso. Ah, deixa morrer. Não, porque senão seria omissão de socorro. O médico, quando vai olhar pra aquele criminoso, ele vai ver um paciente, ele vai ver o criminoso. É a mesma coisa, mal comparando, guardando as devidas proporções, é claro, né? Sim. É a mesma coisa. Diante da pessoa, não importa como que ela foi concebida. O fato é que vai olhar ali o paciente bebê, o paciente mãe. É isso. Então, quem acha, então tá, vou ter que escolher uma vida em detrimento da outra. É isso que o médico faz. Então, por isso que fere a ética médica. Por isso que fere. Por isso que muitos médicos invocam a objeção de consciência, porque não querem passar por esse drama ético, sim, moral, e que não tem nada de religioso nesse quesito, não. Por mais que o médico possa até ter a sua crença, seu credo, etc., né, e possa professar, o fato é que nesse caso não é um ser humano. Vai matar o ser humano com pena de morte, sendo que, repito, nem o criminoso teve, né, essa pena. Então, a gente tem que trazer as coisas, primeiro, para a base racional, e segundo, a gente tem que falar as coisas claras, né, porque senão as pessoas do outro lado fazem malabarismos, pirotecnias jurídicas, malabarismos retóricos, contorcionismo para explicar o inexplicável, entendeu? Tudo assim, e o pior, né? Tentando neutralizar o debate, diminuir o debate, chamando todo mundo de fundamentalista religioso. Sim. Que é um absurdo. Que não tem, eu não falei nada de religião aqui. Eu sou católica, obviamente, todo mundo sabe. Não escondo minha fé. Não sou hipócrita, não sou sepulcaiado, todo mundo sabe muito bem qual Deus eu creio, né? Enfim, sou católica, apostólica romana. Agora, o fato é o seguinte, nesse debate não precisamos falar de religião. Porque até o ateu, até o agnóstico, até pessoas que professam outras religiões também são pró-vida, muitas vezes. Sim. Não é uma questão religiosa, é uma questão, inclusive, racional. Né? É uma questão que é de vida mesmo, a vida, né, que tem que ser protegida. Quem é a favor de matar bebês inocentes? Esse é o ponto. Deputada, fala um pouquinho mais para nós, porque nós estávamos falando no bloco passado sobre o projeto e sobre como as pessoas têm compreendido o projeto sem ter conhecimento, sem ter lido, sem ter tido acesso. Como que as pessoas podem ter acesso a este projeto? Então, tá no site da Câmara, né? A pessoa pode colocar lá PL 1904/2024, que já vai encaminhar diretamente para o site da Câmara, né, para que a pessoa tenha acesso à íntegra do conteúdo, né? E é importante que as pessoas leiam para realmente que a gente possa refutar aí as falácias. E não só quando a pessoa lê, muitas vezes, às vezes a pessoa não entende, né? Tá lendo ali de repente e tá sendo ali seduzido, né? Com um argumento no sentido contrário, tá achando até que o outro lado está correto e é por isso que eu tô aqui também para tentar não só refutar as fake news, para debelar os erros, mas para trazer clareza para o projeto. E aí um ponto, Simone, se me permite, claro, que você perguntou no bloco passado, que eu queria aproveitar, né, para reforçar e para esclarecer, que tem sido também alvo de críticas, algo que é completamente sem concretude alguma, né? Ou seja, algo que não convém, não está de acordo com a realidade do projeto. É o seguinte, tem gente que tem dito assim, mas esse projeto ele vem para criminalizar meninas e mulheres. Mentira, não é esse o objeto do projeto, tá? O projeto, como disse, primeiro ele vem fazer a equiparação de pena a partir de 22 semanas. Quando a viabilidade fetal é presumida, ali a equiparação do crime de aborto, do aborto do crime de homicídio. Porque 5 meses, ninguém tem dúvida que é o quê? Uma pessoa. Se é uma pessoa humana, obviamente, matar essa pessoa humana é o quê? O crime de homicídio. É nesse sentido a equiparação. E as pessoas têm se apegado ali à questão do estupro, né? Que tem um limite, né? A pessoa, ela não está sendo impedida de praticar. Eu sou contra, eu discordo. Mas o fato é que o projeto, ele não impede até um determinado limite. Ele só coloca o limite. Então, o projeto, o que ele faz? Ele limita ali a 21 semanas. Então, 22 semanas em diante seria a equiparação. Mas quer atingir quem? Primeiro, obviamente, o médico que vai praticar. Porque ele sabe, né, o médico que está fazendo aquele procedimento. Primeiro, o procedimento de tortura, para escolher fetal, a partir da idade gestacional. O procedimento utilizado para prática do aborto, que é o eufemismo para homicídio, né, intrauterino, é ali o procedimento de assistolia fetal, que é o quê? É a injeção de cloreto de potássio num vaso específico do coração da criança para que ela tenha uma dor similar, né, a um infarto fulminante, depois vem a óbito, né, morre e depois tem que a menina passar por um procedimento de parto para a criança sair morta dali. Então o parto, como eu disse, vai acontecer de um jeito ou de outro. Esse procedimento de assistolia, ele é vedado, ele é proibido
na eutanásia animal, por meio da Resolução 1000 de 2012. Da mesma forma que nem no corredor da morte, lá na pena de morte dos Estados Unidos, que é autorizado, né, não é feito dessa forma. Quer dizer, eles vão fazer a pena de morte lá nos Estados Unidos. O que eles fazem? Antes tem uma sedação, tem, fazem, né, um procedimento completamente diferente, porque eles sabem perfeitamente a dor excruciante que causa, né, aplicar a injeção de cloreto de potássio, ainda mais em doses, muitas vezes, cavalares, né? Porque realmente causa uma dor absurda, a criança vem a óbito depois, né? Tem uma parada cardíaca, né? Uma descarga elétrica e acaba falecendo, morrendo no ventre da sua mãe, e depois ela, obrigatoriamente, a criança vai ter que sair dali, né? Então, vai sair dali como? Não vai ser por... Desculpa falar dessa forma, mas não vai ser como alguns pensam, vai sumir. Não, não vai sumir. Vai ter que sair dali por meio do parto. Então, o parto é inevitável. Sim. Né? E aí, eu tô trazendo esse caso aqui, né, do projeto, porque algumas pessoas estão achando que a intenção é criminalizar. Primeiro que meninas, né, pessoas, como estão dizendo aí, crianças de 14 anos vão ficar presas 20 anos. Mentira! Completamente mentira. Primeiro, porque são penalmente inimputáveis até 18 anos. Então, mesmo independente do tipo penal, tá? Crianças, adolescentes, enfim, até 18 anos são penalmente inimputáveis. Então, eles não cometem crimes, eles cometem no máximo atos infracionais e eles não têm penas ali propriamente ditas, eles têm medidas socioeducativas. Nesse caso, independente do tipo penal, tá? Não estou falando desse projeto, independente do tipo penal. O fato é que o máximo que aconteceria seria uma internação que é limitada a 3 anos. Bom, agora, trazendo para o projeto, nem nesse projeto aconteceria isso, claro. A menina foi vítima. Tem o perdão judicial para ela, está previsto no projeto. O que é esse perdão judicial? A depender das circunstâncias do caso, o juiz, o magistrado, ele pode deixar de aplicar a pena ou mitigá-la, ele pode fazer isso. Até por conta da circunstância. Então, a intenção não é penalizar a menina que já foi vítima, né? Agora, o que quer atacar esse projeto? Aquele que tem desejo deliberado por matar. Aí sim. Então, as clínicas de aborto, que têm penas ínfimas atualmente, fazem, né, bastante aborto, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo, é terrível, né? Como a gente vê, eles têm penas ínfimas, então eles não têm problema nenhum em fazer, né? Enfim. Sim. E é por isso que também tem o projeto. O projeto, quando ele equipara as penas do crime de homicídio, é para também repelir, é para também impedir até essas clínicas de aborto fazerem o que fazem, né? Que é um atentado direto à vida, do ser humano mais inocente. Aí depois tem gente que diz, não tem pena de morte no Brasil porque é vedado pela Constituição. Vocês me desculpem, por mais que na Constituição esteja dizendo lá claramente, são vedados, aí tá lá, vedação, pena de morte salvo em caso de guerra declarada. Eu preciso dizer que existe uma guerra declarada contra a criança. Porque a criança está sendo sentenciada à morte sumariamente, sem ter cometido crime algum, sem ter chance de poder se defender sozinha, é um ser humano indefeso, frágil, no seu estágio de maior vulnerabilidade, e no entanto está sendo executado, né? Então existe pena de morte no Brasil porque existe aborto. Então esse é um ponto central aqui. Então o projeto não visa criminalizar as mulheres, as mães, porque tem o perdão judicial previsto. Sim. Agora, a intenção é, quem tem desejo deliberado de matar, certamente será alvo desse projeto, sim. Ô, deputada, ainda falando sobre essa questão do projeto que tem gerado tantas situações, a fala que o presidente teve durante esta semana, em uma entrevista que foi concedida, que ele falava sobre esta criança ser um monstro, né? Chamado de monstro aí, quem foi gerado por um estupro. Algo inadmissível. Não seria uma forma de vingança de quem cometeu o crime com essa criança? Com certeza. A gente vê uma fala irresponsável, preconceituosa, e a gente precisa até desagravar, né? Fazer um desagravo público aqui a todas as mães que deram sim à vida, que passaram por essa dor absurda como vítimas, né, de violência, passaram pela dor do estupro, tiveram sua dignidade sexual violada, sua liberdade sexual violada por conta do estupro, e ainda assim essas mulheres, muitas delas, deram sim à vida. E hoje tem testemunhos belíssimos dizendo que aquela criança salvou a vida delas. Eu ouvi vários testemunhos nesse sentido, de que as mulheres deram sim à vida, muitas delas, né? E hoje as crianças são aí bênçãos e são aí como um exemplo, né, de seres humanos. Diferente, infelizmente, daquele que está sentado na cadeira presidencial. Preciso dizer isso, porque foi uma fala tão irresponsável,
né, chamando de monstro como se fosse quase um determinismo, né, sentenciando uma pessoa como se ela tivesse cometido um crime. E aqui, fazendo um breve paralelo, né, eu falei isso recentemente, na verdade foi quarta-feira, eu falei isso na comissão, na CEPASF, que é a Comissão de Previdência, Assistência Social e Família. Eu falei sobre isso, a gente fez uma moção de repúdio, foi aprovada, né, contra as falas absurdas do Lula, e chamando as pessoas de monstro, e eu falei duas coisas que eu quero reforçar aqui agora. Primeiro, porque quando a gente estuda na faculdade de Direito, né, a gente tem aula de criminologia, etc., e a gente conhece a figura de Lombroso, né, César de Lombroso. E ele já falava de um determinismo biológico, né? Para ele existia um determinismo biológico, como se fosse assim, a depender da circunstância, etc., a pessoa com certeza vai ser um criminoso, entre aspas, por meio desse determinismo biológico. Como se houvesse, né, quase uma determinação, uma sentença para uma pessoa depender da cultura, sei lá, enfim, de onde que ela tivesse a circunstância, né? E, infelizmente, essa fala irresponsável do presidente Lula, ela parece que vem reforçar essa tese pseudocientífica, né, e positivista e também de determinismo biológico. O que é, repito, completamente descolado da realidade, é um preconceito tremendo também. Porque é a mesma coisa que a gente pensar que o filho de um traficante vai ser traficante com certeza, e não é verdade. Os filhos de traficantes, muitos, né, têm aí, são pessoas até muito bem-sucedidas. A gente sabe que várias pessoas, eu já estive em várias comunidades conversando com pessoas, são pessoas de bem. Quantas pessoas de bem, pessoas humildes, que às vezes tem sim um pai criminoso, mas o próprio pai criminoso não quer aquele destino para o seu filho. Então, quer dizer, essa pessoa é monstro também? E aí, a circunstância que foi concebida não vai definir o seu caráter. Agora, as escolhas que ela faz, sim. Aí, realmente. Né? Aí, forja, né, o caráter da pessoa. Então, são falas preconceituosas, né? Da mesma forma. Eu até citei o exemplo de uma deputada, teve, salvo engano, 4 mandatos, chamada Fátima Pelais, do MDB. Tá? E essa deputada, ela foi oriunda, né, de uma gravidez resultante de estupro. E ela foi uma deputada, né, muito aguerrida, por sinal. Então, quer dizer, olha só, estão chamando de monstros pessoas, né, que são seres humanos muitas vezes exemplares, que por mais que tenham sido concebidos de uma situação trágica como essa, né, as mães deram sim a vida, e os filhos hoje, muitos deles aí têm suas profissões, são seres humanos exemplares, de bem, de caráter. Então, quer dizer, são monstros. Da minha avó, não quer dizer que um bebê é um monstro. Bebê não é monstro. Sim. Agora, monstro é quem defende assassinato de bebês no bem. Aí, realmente. Sim. Né? Aí, a gente tem que trazer as coisas aqui para a realidade. Sim. Outra questão que não está sendo divulgada, né? Tenho acompanhado aí pelas redes sociais e tudo mais, pelos sites de notícia, que quando a atriz global Clara Castanho, recentemente, foi vítima de um estupro, lidou com uma gravidez sem que ninguém soubesse, fez o ato de dar possibilidade de vida para esta criança e fez a doação, né, da criança, colocou ela apta para adoção e tudo mais. Foi uma situação muito delicada para ela, tão jovem, e hoje ninguém fala mais sobre este assunto porque não é conveniente para as pessoas, né? Porque ela não serviu de exemplo. Então, assim, criaram todo um sensacionalismo com relação à criança, onde estava. Nossa, ela tão jovem, foi violentada. Expuseram esta situação. E agora que tem casos semelhantes, ninguém trata sobre isso, de falar assim, não, olha o exemplo da atriz Clara Castanho, que teve uma gestação, que colocou esta criança, que está lidando com essa situação. Então, assim, nós percebemos aí que há um interesse por trás de tudo isso. E eu queria que a senhora falasse qual é a possibilidade deste projeto ser aprovado. A possibilidade é bem grande. Eu acredito que a gente tem ali muitos parlamentares que são comprometidos com a causa. Agora, que está havendo muita distorção do projeto, está a grande mídia, né? Enfim, a imprensa, a grande imprensa, infelizmente está distorcendo, desviando o foco do projeto, está demonizando o projeto. Por quê? Porque a intenção é promover a cultura da morte. Infelizmente, preciso admitir a vocês que esse projeto ele vem muito na proporção do que aconteceu do outro lado. Então, o outro lado está querendo, né, abrir, né, não só os precedentes, mas que já está aberto, inclusive, mas eles querem a legalização do aborto, até 9 meses de gestação. É o que eles querem.
Então, o projeto ele vem para reagir, para ser um freio a esse avanço, né? E começar um revés da cultura da morte, isso é um fato. Né? Então, assim, a gente vê o outro lado se levantando, né, com tanta gritaria, que parece até, para alguns, que eles estão movimentando a opinião pública de modo que eles são maioria. Não são. Agora, há que se ter clareza sobre o que trata o projeto. E também percebendo a necessidade da sua aprovação. É claro que ajustes no texto vão acontecer, isso é natural no parlamento. Né? O relator, seja quem for, eu até estou contada para ser relatora, mas independente de se for eu, se for qualquer outra pessoa, fato é que a relatora, ou enfim, quem o presidente Lira designar para ser relator, ou relatora da matéria, né, vai ter momentos de debate, vai fazer suas análises, e o texto vai chegar no substitutivo, com certeza. Vai haver certos ajustes, até para evitar brechas eventuais. Né? Então, assim, a gente tem que entender sobre o que nós estamos tratando. Não dá para lutar contra o fantasma, não dá para lutar contra o que pensam ser o projeto. Né? É muito triste quando a gente se depara com esse tipo de coisa. Né? E o outro lado é tão hipócrita, desculpa me falar dessa forma, mas é verdade, é tão hipócrita que eles querem fazer o que eles querem, camuflar o seu intento. Né? E por que eles querem camuflar o seu intento? Aqui, duas coisas que eu queria chamar a atenção. Bom, primeiro eu tenho um bebezinho aqui em minhas mãos, que tem 12 semanas. É a réplica de um bebê de 12. 12 semanas. Eu tenho de várias idades estacionais, a réplica, né? De 12 semanas. Tenho de 22, eu tenho 12, 16, 22 e 26. Só que eu deixei em Brasília. Estou aqui no Rio, deixei em Brasília, então eu vou mostrar somente o de 12 semanas. Um bebê de 12 semanas já é assim. Vocês imaginem um bebê de 5 meses. 22 semanas pra frente. Alguém tem dúvida que é uma vida? Ninguém tem dúvida. Então, matar um bebê de 5 meses e meio é o quê? Né? De fato, tentar, né, quem defende isso, é praticamente ocultar, né, o seu desejo de querer matar um bebê de 5 meses pra frente. É simples, é isso que estou tentando fazer. E aqui eu queria suscitar uma reflexão com vocês, que eu também tenho feito em vários lugares, que é o seguinte. Vamos imaginar, hipoteticamente, né, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma menina, já que estou falando tanto de meninas, né, de 12, 13 anos, enfim. Vamos pensar numa menina de 13 anos que está grávida. Foi vítima de violência, foi vítima de um estupro, né? Essa menina está grávida, se descobriu grávida, de repente, com 22 semanas, 23 semanas, não importa. Uma idade já gestacional avançada. Aí a menina vai lá e recorre ao aborto, tá? No caso, eufemismo, já falamos, né? Para homicídio. Mas vamos lá. Foi lá recorrer ao serviço para abortar a criança, né? O que acontece? São 3 dramas, costuma dizer, e uma única solução que resolve todos os 3 dramas, né? Qual que é o drama? Nós temos aí o drama, vamos dizer assim, da menina, problema da menina que foi estuprada, que quer se ver livre da gestação, por assim dizer. Nós temos o drama do bebê que está para ser assassinado. E nós temos o drama do médico que sabe que vai ter que matar a criança para depois tirar, por meio desse procedimento de tortura chamado cistolia fetal, né? Então são 3 dramas. Qual que é a solução para todos esses dramas? O parto do bebê vivo. Porque o parto ele vai acontecer inevitavelmente. Sim. O parto do bebê vivo, ou seja, a vida, resolve todos os 3 problemas. E eu explico por quê. O parto do bebê vivo vai fazer com que aquela antecipação de parto, né, naquela idade gestacional, ainda que se tenha dúvidas quanto à questão da porcentagem, o fato é que vai se dar a chance daquele bebê nascer, né, com vida. O bebê vai ter a vida assegurada, seu direito à vida assegurado. Então, resolvido o primeiro drama. Segundo, da menina, ela vai se ver livre daquela gestação. Ela não necessariamente precisa ficar com a criança, claro. Até porque ela não tem, vai ser um projeto de lei que vai impor isso, claro que não. E aí, se ela quiser, ela pode muito bem encaminhar aquela criança para adoção. Existe um instituto chamado Entrega Legal, que é sem excesso de burocracias, é claro. Então, pelo estudo da entrega legal, a entrega voluntária, ela pode entregar para adoção aquela criança, para que ela seja recolhida ali num lar de amor. E quantas famílias acolhedoras gostariam de acolher uma criança inocente? Sim. Então, ainda tem esse quarto drama, né? O drama da família acolhedora, né? Que muitas vezes ali fica numa fila quilométrica, enorme, né? E não consegue ver ali o seu desejo muitas vezes atendido em tempo hábil. Por quê? Por conta da burocracia. Então, nesse quesito, a entrega legal ajuda, desburocratiza, né? Então, vai ter esse drama da menina que vai se ver livre da gestação, que vai poder encaminhar o bebê para adoção. O bebê vai ter a vida assegurada, o direito à vida assegurado. E o médico não vai precisar matar para tirar. O médico vai poder fazer o parto, como já ia fazer de qualquer jeito, e vai fazer o procedimento protocolar, o que já é para fazer mesmo. E vai preservar, e vai ter sua ética preservada, porque não vai ter que injetar cloreto de potássio, passando por um procedimento que muitas vezes demorado, até achar o coração da criança para poder matar a criança. Para alguns é ético matar.
né? Sim. Mas a gente sabe que para a maioria dos médicos que tem o juramento de Hipócrates, que honram esse juramento e querem salvar vidas, a vida da mãe, a vida do bebê, pronto, tá resolvido. O parto do bebê vivo resolve todos os dramas. Inclusive, repito, o da família acolhedora que tá naquela fila imensa, muitas vezes querendo acolher uma criança inocente. Pronto, o parto do bebê vivo resolve. A vida resolve tudo. Agora, vamos pensar na outra hipótese, tá? O parto de um bebê morto. O que acontece? O bebê vai ser assassinado, o médico vai ter a sua ética médica aviltada, afrontada, né? Porque vai ter que passar por isso, né? Muitas vezes vai querer invocar sua objeção de consciência e não vão deixar. Porque é um caso previsto na lei, como dizem, né? Erroneamente, mas enfim. Porque a gente sabe que é isenção de pena, escusa absolutória, né? Então ele vai ter sua ética médica afrontada, né? Agora, vai ter uma aparência solução apenas, no caso, para a menina que vai se ver livre daquela gestação. Porém, não sem antes ter que passar por um procedimento de tortura. Não sem antes ter que passar por esse trauma, porque tem gente que nega o que é o aborto. O aborto pode deixar grandes traumas de uma pessoa. O aborto ele tem consequências nefastas, consequências negativas na vida de uma mulher. A mulher é um procedimento invasivo, tem que deixar claro. O aborto é um procedimento invasivo. Tem gente que romantiza, que tenta suavizar a maneira de fazer um aborto. Tem várias formas, tem vários procedimentos. A gente está falando dessa escolha fetal porque na idade gestacional avançada se pratica por meio dessa escolha fetal, que é um procedimento cruel, degradante, desumano, como já falei aqui, que desumaniza toda a sociedade, né? A partir disso, né? Quando se faz um aborto, eu acho que toda a sociedade é desumanizada, está tentando se invisibilizar e desumanizar um bebê que já tem ali toda a condição, inclusive, de sobreviver fora do útero da mãe, tá? Mas, para além disso, Simone e demais ouvintes aqui, o que eu quero deixar registrado, né, é que, assim, tem o outro lado, que romantiza tanto, a gente tem várias formas, tem várias maneiras, vários procedimentos de aborto. Quando na idade inicial, né, tem aborto, por exemplo, por sucção, por aspiração, pode ser por esquartejamento, desmembrando, né, a criancinha ali no ventre. Então, quer dizer, são procedimentos invasivos que podem deixar grandes consequências, sequelas, inclusive psicológicas para a mulher. Então, quer dizer, não dá para as pessoas tratarem como se fosse a coisa mais simples do mundo. Aí as mesmas que dizem, mas ninguém quer abortar, a gente só quer que legalize o aborto. Hipocrisia, incoerência, porque você está consentindo, inclusive, que uma menina passe por um trauma como esse. E detalhe, não é trauma para a menina, ela tem que parir um bebê morto, ela vendo aquele bebê morto ali que saiu de dentro dela, não importa a circunstância. Isso é trauma para a criança? Tem gente que acha que não, porque em tese se viu livre da gestação, então resolveu esse problema, mas os outros dois permaneceram. Então o parto do bebê vivo resolve todos os problemas. A vida resolve todos os problemas. Agora, também tem que falar uma coisa aqui, Simone e demais ouvintes. Duas coisas eles querem ocultar. A cultura da morte, durante todo esse tempo, né? Eu estudo a cultura da morte há muito tempo, né? E uma coisa eu posso garantir a vocês. E eu vou pegar dois casos, assim, importantes, que eu quero que vocês me ouçam. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Pesquisem no Google. Estudem e pesquisem no Google, tá? E vejam vocês mesmos. Duas coisas eles querem ocultar. Primeiro, os promotores da cultura da morte têm horror a que a mulher tenha acesso à ultrassonografia. Por quê? Porque não querem que a mulher veja, muitas vezes, aquele bebê se debatendo, aquele bebê tentando recuar e se esquivar das agulhadas de tortura, os requintes de crueldade que aquele bebê vai estar sendo vítima, né? Tanto quanto a mulher. Porque muitas vezes a mulher é tão inocente quanto é mesmo. Porque a mulher muitas vezes é levada pela situação como se fosse uma aparente solução. O que é uma grande hipocrisia. Aqueles que vociferam, aquela menina tem que abortar, depois largam a menina à própria sorte. Quem cuida do movimento Pro-Vida, independente da decisão daquela menina, daquela família. Quem acolhe e ama, quem de fato realmente abraça, acolhe é o movimento Pro-Vida. Não é o movimento abortista. O movimento abortista quer o aborto a qualquer custo. Não, quer negar, inclusive, que a menina tem acesso, ou qualquer mulher tem acesso à ultrassonografia, porque sabe que se aquela mulher olhar para aquele bebê, tentando debater, né, vendo ali o bebezinho, imagina, tô aqui 12 semanas, imagina idades gestacionais avançadas, mais ainda, né, vai aumentando, né, a própria gravidade, o requinte de crueldade também aumenta. Então, quer dizer, para aquela mulher, né, muitas vezes ela até desiste. Da mesma forma, outra coisa que eles negam, além de eles terem horror a que a mulher tenha acesso, por isso que na época do governo Bolsonaro, que se tentou fazer uma portaria para facultar, não era obrigar, para facultar
que a mulher tivesse acesso à ultrassonografia, houve choro e ranger de dentes. Por quê? Por causa disso, eles querem invisibilizar, fingir que este bebê não existe. Porque negando a sua existência, fingindo que não existe, ou tentando reduzir, minimizar esse debate. Ah, não, é um aglomerado de célula, finge que não existe. Isso aí só favorece a cultura da morte. E mascara o seu intento criminoso de matar bebês no ventre materno. Essa é a questão. E, como disse, o outro ponto que eles querem ocultar é o choro do bebê. Porque, de fato, a menina dando à luz do bebê vivo, o choro do bebê vai vir ali. E aí eu posso quase que garantir, muitas meninas, muitas mulheres vão até, né, ao ouvir aquele choro daquele bebê que saiu de dentro dela, de repente a própria pessoa vai até desistir de doar. De repente, muitas delas vão até ao estado. Não, eu vou dar à luz, como aconteceu, por exemplo, com a própria Clara, né? Castanha, ela quis doar, de fato, né? E foi demonizada por isso, foi cancelada por isso. Olha que hipocrisia. A adoção que é um ato de amor, porque ela não matou a criança, ela doou. Ela preservou a vida daquela criança, ela tem todo o direito de não querer ficar com a criança. Tudo bem. Agora, pelo menos preservou a vida dela. E entregou para quem podia acolher e amá-la. Né? E ela também teve esse ato de amor corajoso, bonito, nobre, né? Que foi demonizado por aqueles que têm sede de sangue. É isso. Então, o choro do bebê, muitas vezes, acaba até fazendo com que a mulher, até talvez, quem sabe, desista. Porque Sim. Vai ser alguém que vai sair de dentro dela. Então, eles querem não permitir o choro do bebê, que a mulher ouça esse choro, por isso que eles querem matar antes de tirar, e não querem que a mulher acesse, né, tenha acesso à ultrassonografia, porque querem invisibilizar o bebê. Então, são essas duas estratégias, essas duas táticas utilizadas pela cultura da morte para fazer com que a cultura da morte avance. Então, a gente precisa ter percepção da realidade. E aí, olhar sim com racionalidade, com equilíbrio, obviamente, mas olhar vendo que aquele bebê, aquela pessoa que está ali, ainda mais nessa idade gestacional avançada, como trata o projeto, que fala de 22 semanas para frente, aquela menina, aquela mulher, enfim, ela vai precisar passar por um parto independentemente de qualquer coisa. O bebê não vai sumir de dentro dela, não vai evaporar, não vai sair por Bluetooth, vai passar por um parto. Então, por que matar para tirar? Por que não permitir que aquele bebê tenha seu direito à vida assegurado, tanto quanto teve a mãe e tantos outros, claro, né? Que é o certo a se fazer. Escolhe, pois, a vida. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão de humanidade. Uhum. Alguns tentam dizer, retrocesso civilizatório. Que civilidade, que civilização está se construindo no império de morte, meu Deus do céu. Então é uma questão tão lógica. É só a gente observar à luz da realidade. Inclusive à luz da própria ciência, porque a ciência também não nos foge nesse momento. A ciência deixa claro, a evidência científica. Então, quem é negacionista aqui? Quem está negando a existência do bebê? Quem está negando que é um ser humano? Quem está negando que é uma vida? Não somos nós que somos negacionistas. Da mesma forma, não somos nós que defendemos os estupradores. Não somos nós que queremos aí que a mulher, que no caso o estuprador fique impune. E detalhe, muito importante. Aqueles que vociferaram e que vociferam, tá? Do outro lado, querendo matar para tirar a criança, tá? Nessas circunstâncias trágicas, né? Submetendo a criança, uma adolescente, enfim, também numa situação tão trágica como é o aborto, que não é simples, como já expliquei aqui, né? Eu pergunto, o que acontece com o estuprador nesses casos? Muitas vezes nada. Porque não tem boletim de ocorrência, não tem registro, não tem nada disso, não tem materialidade no crime, quer dizer, vai ficar impune. Nós queremos o quê? O boletim de ocorrência para viabilizar que ele seja investigado, que seja encontrado e, sinceramente, que ele sofra as punições conforme manda o rigor da lei. É o que a gente quer, o endurecimento das leis penais. A gente não quer relativizar isso de jeito nenhum. Agora, também não é justo que o criminoso muitas vezes fique impune e quem sofra toda a punição seja o bebê inocente. Aí é fácil falar, né? Dizer que é a bancada do estupro, mas não somos nós que defendemos os estupradores. Não somos nós que defendemos leis brandas, né? Supostamente invocando direitos humanos. Então, quer dizer, vamos trazer as coisas para não só a racionalidade, mas para a realidade que as coisas se apresentam diante de nós. Tá? Não vamos cair nas armadilhas linguísticas, nas armadilhas do outro lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agradeço a sua participação. Vamos continuar falando sobre este tema aqui na Rádio Bom Jesus. Muito obrigada por sua participação. E onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a senhora tem feito em Brasília? Bom, eu sou Cristonieto, né? CHRIS.
Tonieto é T-O-N-I-E-T-T-O, Cristonieto, esse é meu Instagram também, meu Facebook, Instagram, né? Então, qualquer pessoa que tiver dúvida também sobre alguma coisa que eu tenha falado aqui, não tenha ficado muito clara, que às vezes eu também, esse tema realmente mexe profundamente comigo, porque eu acho que, e sinceramente, graças a Deus, tá? Graças a Deus que mexe profundamente comigo, porque o dia que eu me conformar com sangue inocente sendo derramado, né, realmente significa que eu, de fato, me tornei uma pessoa que eu sempre combati, né? Então, assim, eu não quero esse caminho de barbárie para o nosso país, nossa terra de Santa Cruz, né? Isso é muito claro isso. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, ver também um pouco do desenrolar, né, desse projeto também, eu tenho falado sempre e eu não vou deixar de falar nem por um dia desse projeto, até se Deus quiser ser aprovado, ainda que precise passar por algum aperfeiçoamento textual, etc, que é natural, né? Mas o cerne do projeto precisa ser preservado, é importante, a gente precisa promover a cultura da vida, não a cultura da morte. A cultura da morte a gente combate. E aqui, só para deixar muito rapidinho, um pedido a vocês, sobre o que eu falei lá, de que os promotores da cultura da morte, eles não querem nem deixar a mulher ouvir o choro do bebê, porque tem receios, né, de que pode acontecer, e também, querem impedir o acesso, muitas vezes, daquela mulher à ultrassonografia. Estudem, vejam, né, pesquisem a história de um homem chamado Bernard Nathanson. Bernard Nathanson, ele é norte-americano, né? Ele foi um ginecologista obstetra e ele fez aí, salvo engano, mais de 60 mil abortos. Na época dele, ainda não tinha esse aprimoramento da questão da ultrassonografia, né? Então ele fazia ali várias vezes, ele inclusive foi responsável, né, não só por matar mais de 60 mil bebês ali, né, fazendo o aborto, ele fazia, né? E qual foi a virada de chave para ele? Quando ele viu numa ultrassonografia um bebê se debatendo. Então ali foi a virada de chave. Então, tanto é que tem um documentário, uma autobiografia dele, contando história, etc e tal, que chama The Silent Scream, né? O grito silencioso. Então, pesquisem Bernard Nathanson, a história dele, e o grito silencioso, e pesquise também a história da Abby Johnson. Abby Johnson foi uma das grandes expoentes também da International Planned Parenthood, ou seja, IPPF. Vocês devem ter ouvido falar muitas vezes, que é uma indústria, né, que promotora da cultura da morte, né, uma multinacional que eu chamo da morte, né, porque promove aí muito dessa questão. Então, pesquisem aí, Abby Johnson, Bernard Nathanson, a história deles. Eles que praticavam, promoviam o aborto, milhares de abortos. E depois dessa virada de chave, né, vendo ali como é que fazia um bebê, se deparando com essa realidade, um bebê que se debatia do ventre, se esquivando das agulhas, se esquivando da aspiração, etc. Né, um bebê que estava lutando para sobreviver, tão pequeno, tão frágil, né? Ali eles passaram a não só reconhecer o valor inegociável, intrínseco da vida, né, que é sagrada por si, né, mas eles passaram a ser promotores da causa da vida. Então, são dois expoentes que eu queria trazer para vocês, para que vocês realmente conheçam a história, que vocês possam conhecer a história, e para que a gente perceba que a gente está lutando. Aí sim, é um combate espiritual, ninguém tem dúvida. Né? Aqui, eu em nenhum momento usei o nome de Deus, assim, para falar, para defender. Eu poderia ter usado, porque também não vai desmerecer o meu debate em nada, porque eu sou católica, independente de qualquer coisa. O fato é que não é um discurso religioso. Não é uma questão religiosa, é uma questão racional. É uma questão nem de bioética, é uma questão de direito natural. Porque existe o direito natural à vida, né? Que é desde a concepção, tá? Então, não é o Estado que tem que ter, patrocinar o crime. Não. Então, vamos trazer as coisas para os seus devidos pontos, né? Vamos botar os pingos nos is, tá? Então, eu queria trazer esses dois detalhes para vocês, né? Essas duas histórias para que vocês pesquisassem, porque é importante e para que a gente perceba que é uma luta muito árdua, é uma luta constante, né? E a gente não pode se furtar dela, a gente não pode ser omisso, a gente não pode lavar as mãos como Pilatos, porque foi a omissão de Pilatos que condenou Jesus à morte. Aí sim, eu tô falando para a arquidiocese, né? Sobretudo. Então, de fato, né? Que sejamos verdadeiros e autênticos guerreiros em favor da vida, desde a concepção até a morte natural, porque nós não relativizemos isso e também não recuemos nem milimetricamente dessa luta. Por isso que esse projeto é importante, porque ele é o início do fim, ele é um freio para esse avanço da cultura da morte. Daí eu estar realmente com todo fervor aí, né, defendendo o projeto, ainda que, repito, né, tem algumas imperfeições que vão ser corrigidas, que serão oportunamente, quando for feito o substitutivo, né, mas assim, o fato é que o projeto ele tem um cerne muito claro, né, ele olha para a vida da mulher, a vida do bebê, ambas são importantes.
ambas têm sua dignidade que precisa ser preservada. Nós não podemos sacrificar o bebê. Os heróis desse tempo não podem, a gente não pode permitir que esses heróis da contemporaneidade massacrem mais inocentes no bem das suas mães.